Demissão de Carpini é pedida no São Paulo, rapaz. É muita pressão em cima do Júlio Casares. Tem informação aí sobre isso pra gente comentar. Vamos falar aí também sobre o Lucas. Tem informação aí, né, mais detalhada sobre a lesão dele. Vamos falar sobre Abel Ferreira e falando do São Paulo aí ontem, meu querido. Isso e muito mais. Se você quer novo, se inscreve no canal. Caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like. Dá essa moralzinha pra gente aí, pô. Se inscreve, deixa o like aí, belezinha? Tranquilão? Então vambora para as notícias do São Paulo. O negócio é o seguinte, mais uma semana se iniciando aí. São Paulo já treinou hoje pela manhã, tá? Teve treino aí às 9h30 da manhã, tá bom? Amanhã, terça-feira, tem mais um treino também às 9h30 da manhã. Quarta-feira é dia de jogo, São Paulo e Cobressal aí às 9h30 no Morumbi. Quinta-feira, tá? No dia seguinte do jogo, já tem treino às 3h30 da tarde, tá bom? Sexta-feira, treino 9h30 da manhã. E sábado, o São Paulo enfrenta o Fortaleza às 9h da noite no Morumbi. Péssimo horário, né, cara? 9h no sábado é brincadeira, viu? E no dia seguinte, domingão, é dia de folga para os jogadores, tá? Então, essa aí é a programação dessa semana do São Paulo, tá? Treino todo dia aí, né, cara? Até sábado aí, né? Que tem jogo quarta e sábado. E domingo os jogadores ganham folga aí, belezinha? Essa é a programação do Tricolor para essa semana importante aí, tá legal? Bom, rapaziada, vamos lá, olha só. Vocês conhecem aí o César Filho, né, cara? Ele é jornalista aí, todo mundo conhece o César Filho, né? Ele é muito grande aí, né, cara? Não sei se ele tá na Record, no SBT ainda, né? Mas enfim, todo mundo conhece o César Filho aí, apresentador. E o que acontece? O César Filho, ele é São Paulino declarado. Ele é São Paulino declarado. E ontem, rapaz, depois do jogo do Palmeiras com o Santos, que o Palmeiras foi campeão, ele fez um post nas redes sociais falando o seguinte, ó. Coincidências de futebol paulista. Rafael Claus apitou as 3 últimas finais do Paulistão, 2022, 2023 e 2024. Outra coincidência, o Palmeiras ganhou as 3, tá? Foi o que postou o César Filho nas redes sociais ontem. O que acontece? Hoje de manhã, né, o Caleri curtiu, rapaz. Olha só. Jonathan Caleri, atacante do São Paulo, curtiu a publicação de César Filho sobre Rafael Claus e Palmeiras, rapaz. Tá aí, ó. Hoje de manhã o Caleri foi lá no X, né, que nem é mais Twitter. Ele foi lá e curtiu essa publicação do César Filho, né? Tem gente aí criticando o Caleri, repercutindo isso aí, né, cara? Enfim, o que é que você acha disso aqui, cara? Deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. Ontem, tá? No programa Domingão aí do Beija, tá? Lá na CNN, o Michel Bastos, todo mundo conhece o Michel Bastos, jogou no São Paulo. Tem gente que odeia o Michel Bastos, tem gente que gosta dele, que não sei o quê. O Michel Bastos estava no Domingão ontem participando do programa, né? E ele falou o seguinte, ó. Abre aspas pra ele. Eu, por ser São Paulino declarado, não gosto do trabalho do Carpini. Os últimos resultados provam que ele não é treinador para o São Paulo. Fecha aspas aí para o Michel Bastos. Ele falou que também que nem gosta de ver as coletivas dele, do Carpini, né? Que evita ver as coletivas do Carpini. O Michel Bastos não gosta nada, nem um pouco aí do trabalho que o Carpini vem exercendo no São Paulo, rapaz. Ele falou, né, que é São Paulino declarado, né? O Michel Bastos jogou no Palmeiras aí também. Como eu falei, tem muita gente que odeia ele, alguns gostam, a maioria não gosta aí. Né, cara? Mas ele falou que é São Paulino declarado. Não é a primeira vez que ele fala isso, né? Ele já falou isso aí algumas vezes aí também, tá bom? São Paulo tem semana com Libertadores e estreia no Brasileiro. O São Paulo tem uma semana decisiva pela frente, com Libertadores no Morumbi e estreia no Campeonato Brasileiro. No dia 10, quarta-feira, São Paulo e Cobressal às 9h30 da noite. O São Paulo enfrenta, teoricamente, o pior time do grupo. Pior, teoricamente não, é a pior mesmo, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. A equipe precisa de um bom resultado para o jogo contra os chilenos. E no sábado, no dia 13, São Paulo e Fortaleza. O Tricolor abre o Brasileirão contra o Fortaleza no Morumbi. A equipe precisa começar com o pé direito, até porque quer dividir a competição com a Libertadores e também a Copa do Brasil mais à frente.
A gente fala muito sobre a situação do Carpini no comando do São Paulo e tudo mais, mas essa semana é uma semana muito, muito importante pro São Paulo, cara. Muito, tá? É um jogo quarta-feira contra o Cobressal que tem que ganhar de qualquer forma, tá? 1-0, 6-0, com gol de pênalti, com gol, sei lá, irmão, com gol aos 45 do segundo tempo, com gol contra. Tem que ganhar. Se não ganhar do Cobressal, vai ficar muito complicado se classificar. Muito complicado se classificar, cara. Muito complicado. A sorte do São Paulo é que o Cobressal conseguiu empatar com o Barcelona na primeira rodada, né? Que o Barcelona também perdeu o ponto pro Cobressal. Mas enfim, né? Esquecendo os outros, se o São Paulo não ganhar o jogo, vai se complicar muito por uma classificação. E evidentemente sábado você estreia no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, tá? São Paulo estreia contra o Fortaleza em casa. O jogo do Fortaleza tá mal pra caramba lá com o Vojvoda. Mal pra caramba. Torcida criticando ele, né, cara? Perdeu lá o estadual pro Ceará, né, cara? Começou pessimamente a temporada. Mas não, sim, mesmo os caras mal, vai ser um jogo duríssimo do mesmo jeito. E é um jogo que tem que ganhar. Por quê? Porque depois vai jogar fora contra o Atlético Goianiense, tá? Lá do Jair Ventura, irmão, que lá, meu irmão, o cara é um retranca que nisso o Jair Ventura é bom pra caramba. Vai ser um jogo duríssimo contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, né? Aí depois tem o Flamengo no Maracanã, tá? Jogando de jeito aí, meu amigo, olha. Então é um jogo que tem que ganhar, né? Tem que ganhar esse contra o Fortaleza para estrear bem no campeonato, porque os outros 2 jogos seguintes são fora de casa, tá? Complicada essa semana do São Paulo e muito importante e decisivo, né? São Paulo sofreu gol em 10 das 14 partidas no ano. O São Paulo vive má fase após o começo da temporada positivo. E a defesa é um dos aspectos para isso. O tricolor foi vazado nos últimos 4 jogos. O time sofreu gol nos confrontos contra Palmeiras, Ituano e Novo Horizontino pelo Paulistão e Tadieres pela Copa Libertadores da América. Nessa sequência, então, foram 2 empates, 1 derrota e 1 vitória. Em 14 jogos, o São Paulo não teve as redes balançadas por 4 vezes apenas. Tá, então em 14 jogos, em apenas 4, o São Paulo não foi vazado, tá? Foi o São Paulo 1-0 na Portuguesa, que foi com o time reserva aí no início do Paulistão. São Paulo 0-0 com o Palmeiras na Supercopa, né? São Paulo 3-0 no Água Santa, esse foi o primeiro jogo pós-Supercopa. E São Paulo 3-0 na Inter de Limeira, né? O jogo que foi lá em Brasília, no DF, lá no estádio Mané Garrincha, para o gol de 3-0. E foi o único jogo que eu gostei desse aí, viu? Achei que o São Paulo fez um bom jogo aí contra a Inter de Limeira e venceu por 3-0. Então tá aí, cara. Tomou gol nos últimos 4 jogos e só, né? Nos últimos 4 tomou gol em todos. E também só tem 4 jogos que o time não tomou gol. Que é esse que eu citei pra vocês aí. A defesa do time do Carpini é uma peneira, meu irmão. E mais, né? Não é só a defesa, né, cara? Aí é o meio campo, também tem muita influência, evidentemente. O meio campo é um buraco, um espaçamento bizarro que eu nunca vi na vida, né? Lembra muito do time do Rogério Ceni. O meio campo bizarro, né? Que dá muito espaço para o adversário. Os 2 volantes mal aí. Fora o mau posicionamento tático do time, irmão. É uma várzea o time do São Paulo, é uma bagunça. Né? O time do São Paulo coletivamente, em questão de organização tática, é uma bagunça. Uma bagunça, né? À toa que o time toma gol quase todo o jogo aí. E a média de gols sofridos no Paulistão é de 1 gol por jogo, a média no Paulistão. Aí o time ficou 18 dias treinando, voltou para a Libertadores e já tomou 2 gols. Enfim, difícil ficar sem tomar gol esse time do São Paulo, é complicado. Depois de Palmeiras, São Paulo e Federação Paulista de Futebol terem se posicionado contra John Textor pelas denúncias de manipulação no futebol, agora foi o Corinthians quem fez críticas ao dono da SAF do Botafogo, na figura de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? Ele deu entrevista aí para o programa 3 Pontos da Band, né? E olha só, Tuma Júnior disse que prestou solidariedade a Palmeiras e São Paulo e chamou o empresário norte-americano de irresponsável, tá? Então, o presidente aí do Conselho Deliberativo do Corinthians, né, cara, o Romeu Tuma Júnior, ele deu entrevista aí pra Band e ele falou o seguinte, abre aspas, recebi com muita tristeza, entendo aqueles que dirigem instituições como os clubes do futebol brasileiro e não podem agir como torcedores.
Temos nossas emoções, somos torcedores também, mas temos que agir com muita razão e separar a figura do torcedor e do dirigente e ter responsabilidade. Já prestei solidariedade aos presidentes dos conselhos deliberativos de Palmeiras e São Paulo. Acho uma irresponsabilidade total o que ele fez, até porque não vi até agora nenhuma prova. E se ele tivesse, teria entregá-las para as autoridades competentes. Me parece que não fez isso. Tampouco o tem de fato, fecha aspas aí, para o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, né, cara? Falando aí, criticando também aí o técnico, dono da SAF do Botafogo, e falando que prestou solidariedade aí para os presidentes do Conselho Deliberativo de Palmeiras e São Paulo, rapaz. Vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, né, hoje estava marcado aí o julgamento do Textor, né, segunda-feira aí, né, que ele poderia ser multado aí, ser punido. Vamos ver o que vai acontecer aí essa semana. A gente deve ter novidade em relação a isso, belezinha? Abel Ferreira usou derrota na Supercopa do Brasil para motivar a sua equipe, rapaz. Olha aí. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, admitiu que usou a derrota para o São Paulo na Supercopa do Brasil no início do ano para motivar o elenco para reverter a vantagem do Santos na decisão deste domingo, né? Ontem, depois do Palmeiras ter ganhado, na coletiva o Abel falou o seguinte, abre aspas para ele: o que eu mais queria hoje era poder chegar ao fim do jogo e fazer com que elas, né, sua esposa e suas filhas, pudessem celebrar junto a nós, assim como a família dos meus jogadores, já que há um mês atrás, contra o São Paulo, perdemos, respeitamos a vitória do São Paulo, sofremos ao ver o time deles festejar, e eu disse aos meus jogadores, nós vamos ter que escolher o que queremos, se vai ser no final aplaudir o Santos ou continuar a viver as emoções das últimas glórias que nós tivemos, fecha aspas aí para o Abel Ferreira, né? Ele falou isso aí no apito final do programa do Neto ontem, domingo, rapaz. Tá aí, ó, interessante isso aí que ele falou, porque ele já até repetiu isso algumas vezes já em outras coletivas, que contra o São Paulo na Supercopa, São Paulo foi campeão, né? Venceu o Palmeiras aí nos pênaltis, e o que acontece? Depois do São Paulo ter sido campeão, ele, Abel, junto com o elenco dele, né, cara, ele falou para os jogadores, todo mundo ficar no campo para ver o São Paulo levantar a taça, tá? Quando o São Paulo levantou o troféu da Supercopa, o Abel e todo o elenco, a comissão técnica dele, tava todo mundo lá, né, cara, vendo o São Paulo levantar a taça, tá? Mesmo perdendo, eles ficaram lá, né? Ninguém foi embora, deixou o São Paulo levantar a taça dele, ficou lá junto com o time. Eu achei isso aí legal, cara, confesso pra você, a gente critica o Abel aqui por um monte de coisa, né, que muitas críticas justas aqui pela postura dele, né, muitas vezes é arrogante, gosta de diminuir o adversário, mas eu achei uma postura legal, cara, que ele fez, de deixar os jogadores lá pra ver o time adversário levantando a taça, que eu acho importante isso aí, né, e outro ponto que é importante ele falando, né, nós vamos escolher o que queremos, se vai ser aplaudir o Santos na final, né, ver eles levantando o título, ou se vamos continuar a viver emoções das últimas glórias. Achei interessante isso aqui, é um ponto importante para motivar os jogadores. Gabriel, tá falando isso aí só porque o São Paulo ganhou. Não, se fosse ao contrário também, eu achei que foi uma atitude grande do Abel, deixar os caras lá para ver o São Paulo levantar a taça. E se fosse ao contrário também, eu não veria problema nenhum. Se fosse São Paulo vendo o Palmeiras levantando a taça, tá? Achei que foi uma atitude legal aí do Abel e achei interessante isso aí que ele falou, né? Como eu falei, não sabe que o São Paulo ganhou. Se fosse ao contrário também, eu ia achar aí também uma postura digna e grande, né? E grande aí, coisa que o Abel muitas vezes não tem quando ele perde, né? Inclusive uma delas foi quando o São Paulo foi campeão do Paulistão em 2021 com o Crespo, né, tirando o São Paulo da fila, de que ele falou, né, que no jogo de volta o São Paulo ganhou de 2-0, e ele chegou na coletiva e falou que o São Paulo não foi melhor que o Palmeiras em nada. O São Paulo foi bem melhor que o Palmeiras, o São Paulo ganhou 2-0 e poderia ter feito mais, né? Porque o Gabriel Sara naquele jogo na final perdeu um gol sem goleiro, né? Teve um lançamento pro Luciano cabeceia, o Sara sozinho, sem goleiro, jogou a bola pra fora. Então foi 2-0, poderia ter sido mais ainda, né? E ele chega na coletiva com a maior cara de pau falando que o São Paulo não foi melhor que o Palmeiras em nada, né? Parece que ele tá mudando um pouco essa postura aí, belezinha? Bom, vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos avançando aí, vamos mudar de tema e vamos comentar sobre o Lucas Moura, como todo mundo sabe, né? Ele aí machucado, Rafinha machucado e Rato machucado, perdemos os três no último jogo contra o Tadiense, tá? Informação aqui do André Hernan. Tempo de recuperação de Lucas Moura no São Paulo
deve ser entre 20 a 28 dias, tá? Informação do André Hernan, tá? De 20 a 28 dias é o período aí que o Lucas vai ficar de fora do time do São Paulo. E olha só, se for isso aqui, confesso até que, né, pelo menos eu, me deu uma aliviada, né? Porque a gente sabe, pô, o cara vai pro DM do São Paulo, tem que ficar um mês, fica 2, fica 3. Se for 20 a 28 dias, acho que é até uma boa notícia, né? Porque eu fiquei preocupado dele ficar até mais tempo que mais de um mês e meio, 2 até, mas segundo o Hernan, 20 a 28 dias, nosso querido Lucas, né, vai estar de volta aí para reforçar o São Paulo. Até aquela questão, né, cara? Se for uma lesão muscular de grau 1, o cara volta mais rápido. Se for grau 2, demora mais pouco. Se for grau 3, demora mais. Né? A gente não tem essa informação de qual grau que foi. Mas 20 a 28 dias aí, nosso querido Lucas deve estar de volta. Deve ficar no máximo um mês aí como previsto, né, cara? Torcer para ele voltar aí mais rápido possível, porque vai fazer muita falta aí o Lucas, tá bom? Bom, vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte. Hoje, né, como eu falei, foi dia de treino no São Paulo. E olha só, Júlio Casares posta foto apertando a mão do técnico Thiago Carpini e diz: treino intenso e de muita aplicação. Seguimos, foi o que o Júlio Casares postou no seu Instagram hoje de manhã. Né? Ele postou essa legenda e postou uma foto lá dele segurando, né, apertando a mão do Thiago Carpini. Aí o André Hernan publicou aqui, ó. Porém, nos bastidores do Morumbi, a pressão em cima do presidente é cada vez maior por uma mudança na comissão técnica. Tá a informação do André Hernan aí. Cada vez está maior a pressão no Casares aí, nos bastidores do Morumbi, para mudar a comissão técnica, para demitir o Thiago Carpini. Né? Tem gente lá, muita gente lá pedindo já a demissão e querendo a troca aí da comissão técnica, tá? Então, o que o Júlio Casares é engraçado, né, cara? Né? O cara muito criticado aí, torcida, meu irmão, 99% da torcida pedindo aí pro cara ir embora, que tem que ser demitido, não sei o que. Júlio Casares faz o quê? Vai lá e posta uma foto apertando a mão do cara. Isso aí deixa um recado muito grande. Ó, o cara tá aqui, a gente confia nele, ele vai continuar. Aí o André Hernan vai e traz essa informação aí bem importante aí sobre a situação do Carpini, né, cara? Ele postou a foto lá, aperta na mão dele e tudo mais, mas tem uma pressão bem grande nos bastidores para uma mudança no comando técnico, né? Para uma demissão do Thiago Carpini aí no comando do São Paulo, rapaz. E aí, o que acontece? Vamos lá, olha só. Blog do São Paulo. Demissão de técnico do Cruzeiro pressiona ainda mais São Paulo a desligar Carpini por insucessos. Hoje, o Cruzeiro demitiu o técnico Nicolas Calarmon, acho que é assim que se pronuncia, com 4 meses de clube por insucessos no comando do time mineiro. O técnico caiu visando uma troca que dê um up no time celeste para o Campeonato Brasileiro. A pressão pela queda do técnico, como da maioria dos times nacionais, só aumenta. O furor da torcida quem quer ver o Carpini fora. Ninguém mais quer o Carpini no comando do São Paulo. Manter e prolongar uma dor e um fracasso iminente, postou aí o blog do São Paulo. A questão maior agora parece ser o nome do substituto e quando o Carpini cai. Do que se ele ficará ou não. Não dá para acreditar mais nele. Acabou, tá? Isso aqui já o blog do São Paulo já vem fazendo algumas matérias, né? O Zanqueto lá do blog do São Paulo, muito bem informado sobre o São Paulo, né, cara? As notícias deles aí são muito boas, de confiança, né? Um cara que tem credibilidade aí. E já vem trazendo esse tipo de informação aí, né? Cara, tem gente lá que já acabou para ele, a questão é só questão de tempo quando ele vai cair. E tá aí o André Hernan também, mais uma fonte super importante do São Paulo, trazendo que a pressão é muito grande para a demissão do Carpini. Cara, quarta-feira, irmão, depois de amanhã, vai dizer muita coisa. Aí o próprio André Hernan já trouxe informação na semana passada, depois do jogo com o Tajeres, ó. Tem que ganhar do Cobressal e ganhar bem. Ganhar, jogar bem e vencer com tranquilidade aí, né? Aí ele vai ganhar uma sobrevida. Apesar que mesmo se ganhar de 3-0, 4-0, irmão, não significa porcaria nenhuma, porque o Cobressal, irmão, é um time horroroso, tá? Cobressal, São Paulo ganhar de 8-0 do Cobressal na quarta-feira não significa nada, porque o Cobressal não é parâmetro pra nada, né? Enfim, complicado, rapaz. Quarta-feira aí, irmão, vai dizer muita coisa sobre o Carpini. Ou ganha jogando bem com tranquilidade, ou então o Carpini vai rodar. Meu querido, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.